vamos falar do Galo? Giovana Pires, conta pra gente, Gil, qual o seu destaque inicial nesta terça-feira? Bora lá, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético fechou hoje pela manhã a preparação pra enfrentar o Bahia, amanhã às 9:30 da noite, lá na Arena Fonte Nova em Salvador, inclusive que é pra onde a equipe tá indo agora, e a gente vai daqui a pouco também com o Breno Galante ouvir como tá toda a preparação por lá. Sobre a equipe que viajou, Eduardo Vargas, de volta ao elenco do Atlético, de volta à lista de relacionados, ele que não entra em campo desde o dia 20 de agosto, estava se recuperando de uma lesão no joelho, foi liberado de fato pelo departamento médico do Atlético e agora vai aparecer, ele vai aparecer pra ver se arruma um lugar pra ele ir. Ele aparece pra ver se arruma um lugar pra ele ir, porque eu acho que o atleta querendo isso. Quem sabe aí nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, o Eduardo Vargas não faça alguma gracinha entre em campo. É bonito, isso. Enfim, continuando sobre o elenco do Atlético, o Galo divulgou aí a situação do Maurício Lemos, também do Renzo Saravia, os dois que ficaram de fora da última partida e seguem como desfalque, e também tem nova lesão. Zaratio fica de fora também dessa partida. A gente vai poder falar um pouco mais sobre a situação desse departamento médico do Galo ao longo do programa e também sobre a situação do Hulk, atacante do Galo, que deu uma declaração que assustou a torcida hoje à tarde, logo no início da tarde, durante a entrevista coletiva, mas a gente tratou de correr atrás da informação e tem muita coisa para discutir aqui no programa. Bora dar um pulinho ali no Nordeste? Breno Galante, faça inveja em todos nós. Boa tarde pra você, meu velho. Boa tarde, Rafa, Giovana, Dimara, Lélio e a turma de casa. Estou aqui no lugar que o Rafa conhece como ninguém, né? Arena Fonte Nova, aí ó, ao lado também da loja do Bahia. Olá. Falei aqui com o pessoal que eu era amigo do Rafa e aí eles me falaram, ele é sócio proprietário da loja, sempre vem por aqui. Achei que eles tinham te expulsado da loja, não foi não? Não, falaram, o rapaz é bem conhecido aqui na Redondeza. Mas, pessoal, o clima aqui é de tensão total, né? Eu conversei com o taxista que estava me trazendo para cá, com o rapaz que cuida aqui da segurança da arena, conversei com o pessoal da loja aqui do Bahia, todo mundo falando a mesma coisa. Amanhã é jogo vida ou morte e se não classificar, tememos pelo pior. A gente já viu aí que picharam os muros do CT de treinamento Evaristo de Macedo, lá do Bahia, colocaram uns sacos plásticos, né? Escuros, né? Negros, com foto dos jogadores, como se fosse ali colocar o cadáver dos jogadores, ameaça de morte. O negócio por aqui não tá brincadeira, não. Não tem nenhuma movimentação aqui na bilheteria, tá fechada, mas tem os famosos cambistas por aqui, viu, Rafa? Tem 4 aqui que me abordaram e aí eu perguntei por curiosidade qual que era o valor, aí ele me perguntou qual o setor, aí eu vacilei. Eu falei, não, é só de curiosidade. Aí ele falou, é R$100. Com certeza deve ser bem mais, né? Mas como eu falei que era só de curiosidade, ele deu esse preço mais tranquilo. Mas eles devem estar ganhando uma graninha, como sempre, aqui na porta. E a expectativa é de um jogo difícil, complicado e de um clima bem hostil aqui na Bahia, viu, Rafa? Gente, o Bahia que se colocou nessa situação aí para enfrentar o Galo amanhã, brigando por uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O cenário para os baianos, não vou falar que é fácil, porque todo mundo sabe que não é, mas o Bahia pode se salvar empatando com o Atlético amanhã na Arena Fonte Nova. Por outro lado, né, Giovana Pires, o Galo não tem nada a ver com a situação a qual o Bahia se meteu. E assim, boas lembranças de 2021 nesse mesmo estádio, né, Gil? Você esteve lá também, quando o Galo virou de forma espetacular o jogo e conseguiu o título brasileiro depois de 50 anos, né, Giovana? Boas lembranças desse dia. Vendo o Breno Galante ali nessa escadinha ali, eu lembro de entrar ao vivo também. Tentar entrar ao vivo, porque tava tão lotada a Arena Fonte Nova que o sinal atrapalhou. Mas enfim, saudades realmente de 2021, um ano muito bom pro Atlético. Vamos ouvir o Hulk, atacante do Galo, que foi entrevistado de hoje
lá na Cidade do Galo, logo depois do treinamento do Atlético. O Hulk, ele não falava com a imprensa desde aquela expulsão no mês passado, quando estava empatando por 1-1 com o América, que ele deu aquela declaração polêmica, falou que só joga no Galo agora, que vai jogar no Galo só por mais um mês, vai realmente sair do Atlético. Depois daquela declaração polêmica, ele foi blindado mesmo pelo Atlético, não conversou mais com a imprensa para que isso não atrapalhasse essa reta final dele, e também o julgamento que vai acontecer no STJD deve rolar na próxima semana por conta da expulsão e aquelas declarações sobre a arbitragem na partida. E aí, depois de todo esse período, o Hulk voltou a falar com a imprensa, foi um entrevistado de hoje na Cidade do Galo, e assustou um pouco a torcida do Atlético por conta da forma que ele adotou, a maneira, né, que ele falou sobre o futuro dele no Galo. Ele foi perguntado várias vezes sobre situações do próximo ano, até de aposentadoria, e fez realmente questão de se esquivar. Não falava que o futuro está na mão de Deus, deixava umas declarações um pouco mais em aberto. E aí a primeira que a gente vai ouvir agora foi quando ele foi perguntado sobre a aposentadoria dele, se ele tinha essa vontade de aposentar de fato no Atlético, assim como o Hever fez nessa última semana. E também foi questionado sobre a que se deve essa idolatria que ele tem de fato no Galo, por que todo mundo ama tanto ele. E aí ele deu uma resposta bem para baixo, digamos assim. A gente vai ouvir e depois poder comentar. Bora lá. Realmente estava um tempo, né, sem falar com a imprensa, estava mais focado nesses últimos jogos que eram importantíssimos. A gente sabia da responsabilidade, da importância que tem esses jogos, então procurei focar mais e graças a Deus conseguimos bons resultados. Mas lembrando que ainda temos mais um jogo importante amanhã, onde a gente vai em busca dessa vitória, né? E, como eu falei, somar o máximo de pontos possível e depois no final do campeonato fazer as contas e vamos ver o que a gente conquistou, né? Agora me perdi, o que você perguntou. Cara, então, como eu te falei, né? Mais um jogo que falta para terminar a temporada, para depois descansar, aproveitar as férias com a família e depois pensar no futuro, né? Deixar o futuro nas mãos de Deus. Futuro nas mãos de Deus, disse o Hulk aí nessa entrevista coletiva na tarde de hoje na Cidade do Galo. Antes da gente comentar sobre essas declarações, e tem até informação sobre o assunto, vamos ouvir mais uma do Hulk, que ele foi perguntado sobre justamente aquela declaração polêmica que ele deu depois da partida contra o América, falando que esse seria o último mês dele no Atlético. Ele respondeu, vamos ouvir o que ele respondeu sobre essa situação toda, sobre ser ou não o último mês dele com a camisa do Galo. Cara, como eu te falei, né, foi um momento ali que eu botei tudo pra fora, né, tudo, enfim, mas procurei dar o meu melhor, focar como eu sempre faço. Por vezes a gente não vai jogar bem, não vai tomar as melhores decisões, mas o mais importante é o foco, né, e o comprometimento que eu tenho quando eu vejo essa camisa do Galo, né, tenho muito respeito e gratidão e procuro dar o meu melhor dentro de campo. Como eu falei agora há pouco, na primeira pergunta, falta um jogo para a gente cumprir nosso objetivo, né, que é se classificar direto para a Libertadores e quem sabe até sonhar algo maior, né? Tudo é possível, matematicamente ainda temos chance, mesmo que seja mínima possível, mas para Deus nada é impossível. Vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor, como sempre, né, com humildade, correndo, dando o nosso melhor para quem sabe conquistar coisas aí inexplicáveis, né? Mas está nas mãos de Deus. E depois do jogo descansar a cabeça, descansar o corpo que estou precisando, né? Tava até comentando aí, em apenas 3 anos já foi o clube que eu mais atuei na minha carreira, então é muitos jogos em pouco tempo, né? E eu me sinto lisonjeado por jogar tantos jogos assim, apesar da minha idade, eu procuro me cuidar bastante. E é isso, é descansar e deixar o futuro nas mãos de Deus. Mais uma vez, futuro nas mãos de Deus foi o que disse o Hulk durante essa entrevista coletiva. Vamos lá, então o atacante do Atlético tem contrato com o Galo até o fim de 2024, inclusive a renovação que foi feita no ano passado tem aquelas cláusulas, né? Uma das cláusulas é justamente, se cumprir uma determinada meta, vai renovar por mais um ano, então ficaria no Galo até dezembro de 2025. O que a gente conseguiu apurar na tarde de hoje, logo depois dessas declarações? Porque assustou realmente muitos torcedores do Galo, achando que era uma despedida de fato do clube, última partida amanhã.
conversei com gente ligada ao Hulk e também à diretoria do Atlético, que eles falaram. Hulk vai cumprir o contrato. Foi a garantia que eles me deram, inclusive, de que não tem realmente nenhuma proposta. E dentro do Galo, inclusive, esse é realmente o discurso. O Atlético não tem a menor vontade de negociar o atacante do Galo nesse momento. É o artilheiro do Galo na temporada ao lado do Paulinho, 30 gols marcados. É a melhor, uma das maiores peças do Galo lá desde 2021, quando ele de fato começou a encaixar. Então, o desejo do Atlético não é de negociar, inclusive a conversa dentro do clube é justamente aumentar esse contrato ainda mais para quem sabe que ele conseguir, de fato, aposentar no Atlético. Então, o que a gente tem de informação é que, de fato, a expectativa é de que realmente o Hulk cumpra o contrato e de que essa conversa um pouco mais esquivando, de fato, do futuro, era só mesmo para poder pregar foco nessa próxima partida, para que o Hulk não entrasse em nenhuma polêmica. Só que, como a gente sabe, o personagem que é o Hulk, qualquer coisa que ele fala, do jeito que ele falar, vai virar polêmica de algum jeito. Né? Eu queria saber o seguinte, viu, Olélio Gustavo, e se o Hulk for embora, como superar interrogação? Não, só lembrando, o Atlético teve outros grandes jogadores da sua história que um dia, né, ou pararam de jogar ou foram para outros clubes. Então, é muito obrigado, Hulk. E é isso aí. Valeu a pena, né? Não é assim que a torcida canta, e valeu a pena demais ter tido ele aqui. Agora, vamos realmente aguardar, né? Porque tem muita coisa nas entrelinhas. Quando fala que vai deixar o futuro nas mãos de Deus, meu amigo, eu também encaro, é como, olha, não sei se eu vou ficar aqui não sei, não tô afim de ficar, alguma coisa assim que você começa a pensar. Mas, se for um desejo dele, a torcida tem que reverenciar e entender o seu lado. Ele não vai sair pela porta dos fundos por causa disso. Jamais. O Hulk é isso aí, ó. Uma palavra que ele utilizou ali que acho que descreve bem a sua performance com a camisa do Atlético. Comprometimento. Isso nunca faltou para ele. Ele sempre se entregou ao máximo dentro de campo. Queria saber também da Dilmar Oliveira e do Breno Galante a opinião dele sobre o discurso do Hulk. E aí, Di, tá de saída? Olha, a torcida não precisa desesperar não, tá? A informação que a gente tem é que ele tá discutindo reajuste salarial, né? Que é normal, a Giovanna citou a questão de objetivos e tudo mais, e aí é normal esse discurso aí também, né? Não sei se eu fico, não sei se eu vou e tal. O Hulk realmente anda muito chateado com a questão do campeonato em si, a questão da arbitragem, que é muito ruim, a organização mesmo, né? Você viu ali ele falar até do número de jogos e tudo mais, ele realmente tem uma insatisfação nesse sentido, mas eu não acho que seja nada que o tire do Atlético. Primeiro, só se for por dinheiro. Aí ele tem que ir para a Arábia ou para um time lá dos Estados Unidos. Só dá aí. Pro futebol brasileiro, vamos ser sinceros, né? Ele veio de fora para ser novamente reconhecido ou conhecido mesmo pela torcida brasileira. Aonde que ele vai encontrar um time que lhe pague da forma correta, como é o caso que o Atlético faz, com tudo que ele tem direito, onde o time joga em função dele, onde ele é o maior ídolo do time? Aonde é que ele vai achar isso, gente? E a dor de cabeça que ele tem, que a arbitragem não ia perder, né? Essa pressão, a história toda, só se ele realmente fosse para a Arábia Saudita da vida. Porque é o único jeito. É por isso que eu falei, dinheiro, muito dinheiro. E, né, se livrar dessa situação, só se ele for para a Arábia ou para os Estados Unidos. Outro lugar eu não vejo, não. E aí, Breno Galante, qual o seu feeling acompanhando esses trechos aí? A coletiva teve mais tempo, tá, gente? Foi meia hora, né? Tivemos 30 minutos. Foram 30 minutos de coletiva do Hulk hoje, mas ele 30 minutos nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, né? Porque teve uns 3 ali não é nem rabicho, né? É cabeça, antes mesmo de começar a coletiva, 3 minutinhos de vídeo ali, mas o Hulk tocando muito nesse tema. Qual o seu feeling, Breno Galante? Rafa, eu tava no voo, né? Aqui pra Salvador. Quando eu desembarquei no voo, eu liguei meu celular, um montão de mensagem no WhatsApp. Hulk vai embora, eu achei estranho. E aí eu fui assistir a coletiva
E aí fui buscar informações, né, pelo lado do Atlético, pelo lado do jogador, e eu tenho as mesmas informações que a Giovana disse aí. Conversei com pessoas ligadas ao Hulk e me disseram, ele tem contrato, relaxa, não se preocupe. Porque é uma preocupação de todo torcedor atleticano. Hoje o Hulk é o nome do time do Atlético, né? Então, fica esse ar de suspense e no momento, né, de final de temporada, mas eu acredito que o Hulk deve ficar no Atlético. Não seria uma saída também de uma maneira tão simples, de chegar e falar, eu tô indo embora, tchau. Não, ele tem contrato, a multa contratual dele pro exterior é de 50 milhões de euros, é uma boa grana. Então, tem outras situações ao entorno disso. Então, o torcedor pode se acalmar um pouco, que não é só o Hulk também, se ele quiser falar, olha, tô indo embora, tchau. Não funciona assim. Tem um contrato a ser cumprido e ainda como a Giovana disse, com uma cláusula contratual de uma renovação automática para o final de 2025. Agora, se ele realmente espera e quer um ajuste salarial, Rafa, eu vou dizer para você, depois de tudo que a gente vê o Hulk fazendo, eu acho que o custo-benefício dele para o Atlético é muito bom e mereceria sim um reajuste salarial, sinceramente, pelo que é vendido de camisa do Hulk, pela movimentação da torcida em relação ao nome dele em todos os lugares que o Atlético viaja, pelo que representa hoje ele, não só para o Atlético, mas para o futebol brasileiro. Eu acho que o Atlético aí, se tiver que mexer nos cofres para manter o Hulk, que faça isso, porque vale a pena pelo custo-benefício que ele apresenta para o clube. É aquela história, né, gente? Não é gasto. É investimento. Porque o cara dá retorno pra caramba, né? No caso dele é investimento. Mas assim, eu também tô com o Lélio. Se não der, se for esse negócio. Sabe quando começa a nhaca? Eu falo um dia, um mês, eu falo assim, eu tô indo embora. No outro mês eu falo assim, talvez, não sei. Quando começa esse tipo de chantagenzinha, né? Não tô dizendo que é o caso do Hulk, né? Mas essas coisas. Acontece. Aqui. Já passaram tantos, já foram tantos, virão outros. Essa torcida é o grande patrimônio do Atlético, é ela que move, foi ela que moveu e fez dele ídolo. Óbvio, veio do campo também do trabalho dele, mas que essa torcida já fez tanta gente que nem era pra ser ídolo. Não é isso não, o Atlético é outra história. Lembrando que essa renovação dele foi em março do ano passado, né, Gil? Foi até postagem do Galo aqui, ó. Renova, pai. O Hulk artilheiro é o melhor do mundo, graças a Deus. Imitando o Luva de Pedreiro, foi a postagem do Atlético no dia 16 de março de 2022, Giovana Pires. Pra gente fechar, então, em relação ao atacante do Atlético, ele também fez uma avaliação sobre a atual temporada dele. Do ano passado, ele acabou encerrando o ano mais cedo por conta de uma lesão na panturrilha. E aí, teve 29 gols pelo Atlético na temporada, porque precisou aí ficar de fora da reta final. Aí o objetivo dele nesse ano era conseguir superar a marca do ano passado, conseguiu na última rodada, chegou a 30 gols marcados com a camisa do Galo, e aí ele fez uma avaliação própria de fato de como foi esse 2023 na carreira dele pelo Galo. Bora lá ouvir o atacante do Atlético, que também teve 14 assistências em 2023. Bora ouvir o Hulk. Cara, no início da temporada eu falei que uma das minhas metas pessoal seria alcançar no mínimo 30 gols, né, para poder ultrapassar a temporada anterior e conseguir chegar a esse número, né? Lembrando que tem mais um jogo ainda, eu posso ainda tentar fazer mais gols e ainda melhorar ainda mais esses números, né? Procuro me cuidar bastante para estar no meu melhor nível, né? Claro que depende muito do coletivo. Quando o coletivo está bem, o individual ele começa a se destacar, e foi isso que aconteceu nos últimos jogos. Nosso coletivo, né, logo na chegada do Filipão, infelizmente passamos por algumas situações ali onde os resultados não vinham, a gente lutava, jogava bem, infelizmente não conseguia ganhar. Acho que foram 8, 9 ou 10 jogos sem vitória, então isso pesa muito para a gente chegar hoje na última rodada com chance, mesmo que seja mínima, mas com chance de ser campeão. Então isso é de tirar o chapéu, o mérito de toda a comissão, o mérito de todos os jogadores que se empenhou bastante e viu que tínhamos sim condição de fazer melhor, e a gente buscou isso. Então isso é muito gratificante, e quando o coletivo vai bem, o individual acaba se destacando, né? Vem acontecendo com o Paulinho, né? Comigo, com outros jogadores que vêm se destacando também em outras posições. A nossa defesa é a defesa menos vazada também, então isso mostra a entrega de todo o time, né? Então é muito bacana quando a gente consegue alcançar assim números grandes, né? Então fico muito feliz pelo meu desempenho individual e principalmente pelo desempenho coletivo nosso.
Gostou, né, Giovana? Eu falei um negócio off pra Giovana que ela tá rindo. Interessante. Já vou trazer no ar o que foi que eu falei pra Giovana aqui que ela tá rindo. É sobre o Hulk e sobre outras peças do elenco. O Lélio Gustavo acompanhou aí a análise autocrítica do Hulk, falando da temporada 2023. Lembrando que o Hulk teve uma fase no início do ano, ele estava até sumido, né, da imprensa, ele falou isso no início da coletiva de hoje. Que o Hulk falou, tenho reclamado bastante com a arbitragem mesmo, tô visado, até minha esposa falou pra eu abaixar a bola. Mas não tá muita coisa não, né, Lélio Gustavo? Não, porque houve, aliás, os jogos contra o América, né? Foi. Ele explodiu 2 vezes, uma no primeiro turno, 2-2, né? Ele foi expulso após o jogo e neste retorno ele foi expulso também no finalzinho do jogo, né? Quer dizer, ele realmente, pra mim, jogador tem que reclamar mesmo. A partir do momento que outros, né, podem, por que o Hulk não pode? Todo mundo reclama aí. O Gabriel Barbosa, por exemplo, ele falta, né, tomar o apito do árbitro dentro de campo. E nem por isso ele é tido como um algoz da arbitragem, como ficou marcado o Hulk nesta temporada. Mas foi uma temporada que ele começa, né, fazendo gols de falta e tal. Depois ele tem uma queda no início do Campeonato Brasileiro, começa a melhorar. E aí, quando ele melhora definitivamente, vem o time junto com ele. Eu só discordei de uma coisa. O time estava jogando bem naquele período dos 9, 10 jogos sem vencer. Tava não, viu, Hulk? E o Atlético, na verdade, ele vive o seu melhor momento aliando resultado e atuação neste momento, ou desempenho, como fala, né? Resultado com desempenho neste momento, porque até aqui no ano era mais ou menos e na grande maioria das vezes era mais para menos. Deu para entender, né, Rafa? Sim. Ô, Gil, vamos falar dos relacionados? Bora lá, Atlético tá a caminho realmente de Salvador para enfrentar o Bahia amanhã às 9:30 da noite na Arena Fonte Nova. Em relação a esse elenco que viajou com a delegação, o zagueiro Maurício Lemos e o lateral direito Saravia desfalcam o Galo mais uma vez, segunda partida consecutiva. Agora o Atlético explicou o que é que aconteceu realmente com os jogadores. O Lemos, zagueiro do Galo titular, tá com uma lesão no músculo adutor da coxa direita e o Saravia com uma lesão no posterior da coxa direita. Essa é a informação do Atlético, então. Os dois tiveram esse problema na partida contra o Flamengo, aquela vitória por 3-0 no Maracanã, e desde então ficam de fora desse time do Atlético. Em relação ao Zarate, o meia do Galo, também sofreu uma lesão, essa nova, né? Agora a primeira partida que ele vai ficar de fora, logo a última da temporada. Ele sofreu uma pequena lesão na posterior da coxa direita, de acordo com o Atlético, então fica realmente na fisioterapia do clube, se recuperando, e também desfalca a equipe nesse jogo contra o Bahia. Além disso, só para fechar o departamento médico do Galo, o Bruno Fux e o Rodrigo Batalha, os dois que já estão há mais tempo no DM Alvinegro, continuam por lá também na fisioterapia do clube, se recuperando de lesão, agora só ano que vem realmente, ou não, né? Porque o Fux ainda não renovou o contrato com o Galo. Mas expectativa então pra gente entender de fato como é que vai ser esse 2024 do Galo, contando pelo menos por enquanto com esses dois atletas. Eduardo Vargas é a grande novidade dessa lista de relacionados. Ele não aparecia, né, nessa delegação do Galo desde setembro, quando ele acabou se lesionando, teve uma lesão no joelho e aí iniciou o período de fisioterapia no clube. Agora, depois de cumprir a transição física, tá 100% liberado pelo DM do Galo, foi relacionado por essa partida. Vargas não entra em campo desde o dia 20 de agosto. Já tem bastante tempo então que esse atacante do Galo tá de fora. Quem sabe pode aparecer aí nos minutos finais também da partida, pelo menos no segundo tempo, escalado pelo Filipão. Ô, Breno Galante, tem um ouvinte nosso aqui, tá dando uma solução para renovação do Hulk. É o Ciro, torcedor do Galo. Pessoal do Tempo Esportes, boa tarde. Reajuste salarial do Hulk é simples. Só pegar o salário do Vargas e passar pro Hulk, porque ele joga pelo Vargas, por ele e pelos outros. É mais ou menos por aí, ô Breno Galante, ou nem não é pra tanto? Ué, não seria nada mal, viu, Rafa? Até porque o Vargas me surpreendeu, eu achei que ele não vestiria mais a camisa do Atlético nessa temporada. Vai vestir amanhã, o que não quer dizer também que ele vai jogar.
Para mim, amanhã é um jogo que marca a despedida do Vargas e do Johan do Atlético. São duas peças, né, que não estão nos planos do Atlético para o ano que vem. E vamos ver novamente o Hulk em campo. Paulinho pode se reafirmar aí e ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Um jogo importante para o Atlético. Tem desfalques, como a Giovana falou, mas o Filipão também tem boas peças para reposição, jogadores que cresceram muito aí no final dessa temporada, principalmente o Rubens, que pode pintar nesse time titular. Então eu acho que pelo lado do Atlético o Filipão tá tranquilo em relação à escalação. Vai ter a volta do Gemerson, que acho que é titular, né? O Hever deve ficar no banco. Enfim, agora o que resta saber é como vai transcorrer esse jogo nas 4 linhas. Se o Bahia vai levar na esportiva, porque eu acho que o Galo vai ganhar de novo aqui, viu, Rafa? Tudo leva a crer que sim, mas eu espero que um jogo duro, tá, Breno? Apesar do Galo ser favorito, não acho que o Bahia vai entregar os pontos tão facilmente, não, até porque a torcida já tinha esgotado ingressos para os setores do sócio acesso garantido. Vamos ver. O Atlético favorito pra mim, mas eu acredito que o Bahia vai lutar até o fim. Só um outro detalhe, né, Gil, que tem na lista aqui o nome do Gabriel Átila. Ele que é o goleiro da base do Galo, tem 20 anos e foi relacionado aí pra esse jogo porque o Matheus Mendes, ele foi suspenso, né, no último jogo, tomou o 3º cartão amarelo e está fora. Então o Gabriel Átila, jovem lá do Distrito Federal de São Sebastião, tá no banco do Galo amanhã, ao lado do Gabriel Delfim. São os 2 reservas aí pro goleiro Everson. Escalação foge muito disso aí que o Breno imaginou, seu Lélio Gustavo. Gemerson volta pra titularidade, né, gente? Volta. Tem coré não, né? Ele e o Igor Rabelo, a zaga, né? Uhum. Agora, essa ausência do Zaratio aí que é complicado a gente tentar num primeiro momento entender o que vai pensar o Filipão. Se ele fizer o óbvio que eu digo é colocar um jogador com uma característica que se aproxima às características do Zaratio. Aí poderia ter muita chance o Pedrinho. Vamos ver. Eu acho até que o Pavon poderia aparecer até, não duvido nada. Mas aí ele começaria o jogo com 3 atacantes e de novo no sábado, e foi até o que a gente comentou, né? Pra mim foi um erro quando ele colocou o Pavon, quando na verdade ele deveria ter fechado rapidamente o meio de campo do Atlético que estava dando mole naquele jogo. Agora, rapidamente sobre o Hulk, e fica uma questão aqui, né? Tem multa com o Atlético? E se chegar pro Atlético uma proposta de 10 milhões de euros, vai segurar um jogador de 37 anos? É uma situação delicada essa, hein? Agora, e esse reajuste? Será que é de quanto? Que não é, me aumenta 5 mil reais aí, né? Não é isso. A multa dele, o Breno falou, 50 milhões de euros para transações externas, tá? Isso aí, bom. Não sei se os árabes seriam tão loucos assim também, mas se forem, pro Atlético vai ser ótimo. 281 milhões, isso aqui é uma matéria do ano passado, tá? Quando a renovação aconteceu. Então, na época, eram 281 milhões. O dólar deu uma baixadazinha aí, o euro também, mas tá ruim não, hein? Rafa, e o Besiktas aí, um tempo desses aí, no meio do ano, né? Vamos oferecer 5 milhões de euros aí pro Atlético, vamos tirar o Hulk. Tá de sacanagem, né, Besiktas, vocês têm que vender muito sanduíche de kebab aí pra tirar o Hulk do Atlético, tá? Eu lembro até na época que falaram assim, dentro do Atlético, falaram assim, parece até uma ofensa, me senti ofendido com essa proposta pra tirar o Hulk. Só pro torcedor entender, né? Só pro torcedor entender, esse reajuste é normal no contrato do Hulk, tá? É pelos objetivos alcançados e tudo, é por isso que acontece isso. Se tá escrito, então tem que prevalecer. Eles sentam e acertam ali o que foi feito, como é que foi feito, os objetivos traçados e tudo mais. O reajuste salarial dele da temporada passada para essa agora, né? 12,5% em cima do valor do salário dele lá. Como a gente não sabe o salário dele, a gente fica difícil. Pouco
não é, né? Dinheiro pouco é bobagem, né? Pouco certamente não é. Não é, né, Zé? Gil, estamos chegando ao fim desse primeiro tempo do Galo. Mais algum detalhe por aí, Giovana Pires? Na segunda parte eu volto, Rafa, pra gente fazer o provável Bahia também. Como o Breno Galante destacou, tá numa situação bastante complicada, a torcida tá em cima realmente do time, querendo uma vitória ou até um empate pra conseguir escapar do rebaixamento. Perdão, não pode? Perdão. Um triunfo, não tem vitória dentro do Bahia, gente. Ô, meu pai. Eu querendo um triunfo, o Bahia querendo vencer. Vencer pode. Triunfar, vencer o Atlético pra escapar realmente do rebaixamento, mas a situação tá realmente bastante complicada, até por conta da pontaria, né, Rafa? Nosso Deus. Ô, Breno Galante, Giovana falou do provável Bahia, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu já vou liberar um amigo pra curtir a noite de Salvador, apesar de que eu sei que você tá mais a trabalho do que pra curtir a night. E se precisar das dicas aí nos arredores do bairro de Nazaré, você me manda mensagem aqui no Zap, eu vou te mandar umas dicas. Não se assuste amanhã, tá, Breno? Se na hora ali faltando poucos minutos pro jogo começar, a torcida do Bahia puxar a escalação, tá? E normalmente é assim: Pai nosso que estás nos céus, isso aí, gente, não é zoeira não, tá? Sempre que o Bahia tá perigando, correndo o risco de cair, a galera começa a rezar na arquibancada. Portanto, não se assuste, tá, Breno Galante? Muito obrigado, Rafa. Sensacional sua dica, eu vou ficar de olho aqui. Agora, hoje não dá para aproveitar nada, né? Eu vou sair daqui, vou direto pro hotel do Atlético. O Atlético chega por volta de 7h20 no aeroporto, no hotel por volta de 7h40 da noite. Vamos fazer a cobertura lá da chegada do time, ver se a gente consegue conversar com algum jogador e até, quem sabe, com o Rodrigo Caetano para entender um pouco desse bafafá da história do Hulk. E eu tô falando no Rubens porque eu lembrei que no último jogo do Atlético, né, o Rubens foi que entrou no lugar do Zaratio, né? Então, quem sabe pode ser ali que o Filipão o coloque em primeiro ponto. Mas o Lélio lembrou bem do Pedrinho aí, um bom articulador de jogadas. O Atlético tem boas opções para amanhã. Grande abraço a todos e amanhã eu acho que eu volto lá do hotel do Atlético, viu, Rafa? Acho que o horário vai coincidir pra gente poder ver se pega a saída dos jogadores. Grande abraço a todos aí. Só uma dica aqui antes de você desconectar. Se você vai voltar pros lados do aeroporto e o Galo chega em 1h03, sobe a ladeira atrás do estádio e vai de metrô, tá? Se você for pegar paralela agora pra ir de carro, você não vai chegar não, Brinca não, Rafa. Fica a dica, Brinca sério mesmo. não, porque agora eu vou... Então vou correndo, um abraço, fui. É sério mesmo, olha o seu Zap aí, vou te dar a dica pra você correr aí, viu, Breno Galante? Não é brinquedo não. Valeu, Breno, Giovana volta daqui a pouco. Valeu.